meu coração, já contei para vocês, foi quando eu tinha 18 anos, e alguém dizendo que era enviado de Deus. E hoje eu entendo que era mesmo. Ainda que seja debaixo do engano. Ele disse assim para mim: Jotinha, está na hora de você abandonar o seu serviço. E eu vou te financiar. E o seu sonho de servir a Deus 24 horas vai se realizar em nome de Jesus. E eu expliquei para ele como seria, ele explicou para mim como seria, e eu falei: meu Deus, estudaria num colégio de música, tocaria um estúdio de música, e tudo que eu teria que fazer era produzir música para a igreja. Eu disse: agora, tudo que se manifestou em promessa vai se tornar real. Na verdade, o que ele queria era montar uma igreja e queria que eu fosse o seu dirigente de louvor. A minha mãe ia estar com ele, ajudando ele. Tinha um pastor que veio de fora e ele ia ficar com dinheiro. Há um propósito de engano que eu caí fora. Fiquei desempregado. Fui parar numa peixaria. E todos os dias que eu senti o cheiro daquele peixe, hoje eu sou apaixonado por peixe. Hoje uma das coisas que eu mais gosto de fazer é limpar peixe. Na cozinha, claro. E aí então aquele cheiro de peixe, eu odiava, porque ele me remetia a uma promessa que não se cumpriu. E eu sabia que eu estava vivendo aquilo porque eu tinha aceitado um engano na minha vida. E achei por alguns minutos da minha história que Deus havia se esquecido de mim. Mas eu estou dizendo tudo isso para que você pudesse ter a consciência de que pode ser que hoje você esteja na igreja porque você se acostumou a estar na igreja. Mas o desejo do meu coração é que você esteja aqui debaixo de uma promessa. Eu e você precisamos estar na igreja por causa de uma palavra. Tudo na vida de um crente começa com uma palavra. O mundo foi construído com um verbo vivo. O mundo foi construído com a palavra. Lázaro foi ressuscitado com o poder da palavra. Tudo que Jesus deixou de legado pelo poder da sua palavra. E quando o movimento do Espírito Santo se estabelece sobre as gerações, ele faz isso a partir da sua palavra. Então eu quero, em nome de Jesus, eu não sei em que marca você tem construído a sua história. Se a sua marca é de dor, se a sua marca é de costume, se a sua marca é dos velhos hábitos, mas eu quero continuar incentivando você a ter uma única marca, talvez a maior das marcas, que é a marca da palavra de Deus. Com ela você vai fazer a sua vida, as suas gerações e as próximas serem salvas pelo poder que há no nome de Jesus. Desde o dia que a minha mãe disse que eu seria um homem amigo de todas as pessoas. Ela falou isso, eu nunca tinha ouvido minha mãe falar. Ela falou isso quando eu estava lutando por um acampamento de jovens chamado Conexão. E esse acampamento saiu debaixo de joelho. E eu pedi a Deus: Senhor, eu quero ligar esse distrito. Senhor, eu quero ligar essas pessoas. Senhor, eu quero conectar essas igrejas. Senhor, eu quero ver a tua obra crescendo. E eu andei e remei contra a maré. E nesse acampamento nós tínhamos muitas e muitas pessoas ali, muitos jovens e também muitos improvisos. E aí filmaram um vídeo especial, eu não vi. E a minha mãe então disse naquele vídeo: olha, eu orei e eu pedi para ele ser um conector de pessoas. E era exatamente o que eu estava fazendo, o que eu estou fazendo na minha vida. Significa que Deus, Ele tem ouvido e Ele também tem manifestado o seu poder a partir da sua poderosa palavra. O que eu hoje declaro sobre a tua vida pode demorar 30 anos, mas vai se cumprir em nome de Jesus. Porque eu não quero que você perceba que o altar do Senhor está coberto de sujeira. Apesar de ser um pecador, quer que você tenha plena consciência que do altar do Senhor flui consciência de Deus para o teu coração, para a tua vida dar certo. E eu tenho feito esse hábito com os meus filhos. Eu tenho declarado sobre os meus filhos a presença do Senhor. No mesmo tempo que eu digo que eles são picaretas, que eles são carentes da graça de Deus, eu também digo para eles: mas vocês
vão romper na geração de vocês e vão crescer na presença do Senhor, tendo intimidade com Deus, tendo ligação com as pessoas. Eu não paro de profetizar sobre a vida deles. A Isabela nasceu num dos piores momentos da nossa vida conjugal. Mas ela nasceu com um brilho tão especial que eu tenho a noção exata toda vez que eu olho para ela. É um milagre ambulante, com 5 anos de idade. E assim eu quero que hoje, a marca que está sobre a vida dela, quando ela tiver doutora, médica ou pastora, que ela está decidindo aí na profissão dela, ela não sabe se vai ser médica ou doutora ou pastora. O salário é igualzinho. Né, filha? Mas a marca que ela tem recebido hoje, seja a marca da promessa do Senhor. O Gustavo veio debaixo de uma promessa de que a nossa vida financeira ia mudar. Ele veio no pior momento financeiro da nossa vida e nós recebemos essa palavra. Eu não sei quantos acreditam nisso. Talvez para muitas pessoas viver assim é viver do confuso, do estranho. Mas toda vez que eu olho para o Gustavo, eu digo, a minha vitória financeira, que foi uma das coisas que eu vi Satanás roubar da minha vida. Quem já ficou preso em cartão de crédito aqui? Quem já ficou preso aqui no limite do banco? Quem já teve que fazer empréstimo para quitar o banco? Quem já falou, Senhor, eu não tenho mais de onde tirar limite. O que eu faço, Senhor? Eu já tive momentos assim que eu não sabia mais para onde correr. Eu não tinha mais direito e condição alguma. E Deus me deu a palavra junto com Kátia. Está lá na sala da minha casa. De que Ele faria um marco na nossa história. E Ele já tem 3 anos. 3 anos. E toda vez que eu olho para Ele, eu digo, o Senhor está com a minha vida financeira. Toda vez que eu olho para Isabela, eu digo, o Senhor é o Deus de milagre. O Senhor é um Deus que faz milagre. E eu quero que você creia nessa palavra. Como é que está o seu coração? Como é que anda a sua mente? Onde que ela está ligada? E a Isabela, a semana passada, ela disse assim, pai, eu quero ministrar. Eu quero ministrar, pai e mãe. Como que eu faço para cantar uma música, pai? Aí a Cátia explicou para ela, filha, você tem que ensaiar. Sexta-feira que vem você toca, você ensaia com seu pai. E ela então começou a escalar as músicas que ela ia dirigir para cantar. E eu quero, em nome de Jesus, declarar e fazer você fazer parte dessa declaração que está aqui, uma profeta de Deus. Uma mulher que não vai ser igrejeira. Uma mulher que não vai ter o peso da perfeição com ela. Uma mulher que não vai carregar o fardo da filha do pastor. Mas dela e dele vai sair virtude em nome de Jesus. Então eu quero convidar você a ouvir a ministração dessa jovem profeta do Senhor hoje à noite. Vamos recebê-la com aplauso ao Senhor Jesus. Graça e paz, igreja. Eu e o papai vai cantar uma música para vocês. Mas esse é o sinal que a tua chuva vai vencer. Uma pequena nuvem, o tamanho da mão de um homem. Mas esse é o sinal que a tua chuva vai vencer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu.
minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Tô tentando ser da minha alegria, tentando ter meus sonhos cancelados. Traz a luz do dia, tua voz, quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias, de reviveu. Passeou a outro que tá pra fazer. Todo o poder. Eu preciso tudo de um milagre. Transforma minha pedra, me chama pelo nome, cuida minha história, ressuscita o teu sangue, transforma minha vida, me faz um milagre, me lava nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Na própria vida eu separei mim. Tu és o Senhor de Deus, tua história desenvolveu em mim. Ouça tua voz, diz amor pra viver, tua história desenvolveu. Transforma minha pedra, me chama pelo nome, cuida minha história, ressuscita o teu sangue, transforma minha vida, me faz um milagre, não toma nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Então, as histórias da nossa vida são normais porque nós queremos. Não despreze os pequenos começos da sua vida. Talvez você olhe para ela e diga, que bonitinha. Mas o grande poder de Deus pode transformar o que é feio, o que é pequeno, o que é frágil, em algo extraordinário. E é assim que Deus quer comportar com você. Talvez você não seja mais essa criança tchuc-tchuc que faz as pessoas declinarem a cabeça e dizer, oh, que coisa mais linda! Mas certamente Deus está olhando para você dizendo, eu estou declarando sobre a vida dos meus filhos que eles são casos perdidos. Amém ou não? Hã? Somos casos perdidos. Claro que somos. Não somos? Claro que somos. Eu sou um caso perdido, você também. Para o capeta. Nós somos um caso perdido para o inferno. Nós somos um caso perdido para Satanás. E ele não pode contra a nossa vida, não pode contra as nossas gerações, não pode contra a nossa casa. Somos um caso perdido para o inferno, para a glória do nome de Jesus. Amém? Então eu vou pedir para você fechar os seus olhos e você abençoar a tua casa. Por favor, abençoe tua família. Abençoe tua trajetória de vida. Santo Deus, nós nos colocamos diante do Senhor agora. E nós declaramos a Deus o poder e o movimento do Deus vivo que faz a nossa história prevalecer, ó Pai. E às vezes parece que tudo é maior, tudo é mais difícil, tudo é mais custoso.
tudo é mais pesado para a nossa casa. Mas, ó Deus, para herdarmos a tua palavra, vale a pena aplicarmos ela na nossa vida. Então, ó Deus, nós deixamos aqui hoje à noite, no teu altar, a nossa vida comum. E nós não vamos viver aquilo que todo mundo vive, Deus. Nós vamos viver as ordens que o Senhor dá para nós. Então, Deus, tudo aquilo que tem bloqueado as gerações futuras, tudo aquilo que tem travado a igreja do amanhã, tudo aquilo que tem travado as histórias que precisam ser semeadas para acontecer, Pai, que nessa noite o Senhor venha com teu vento e tira todo impedimento, toda pedra seja removida do nosso coração, e que nós estejamos na tua igreja por causa da tua palavra, nós estejamos na igreja por causa do teu movimento, nós estejamos na igreja por causa do teu agir. Que seja assim, meu Deus querido, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Obrigado, filha. Amém. Você, por favor, não me deixe esquecer, nós vamos terminar o culto hoje com a nossa oferta. Tá bom? Mas eu queria que você pudesse abrir a palavra de Deus no livro do Antigo Testamento. Abra a palavra de Deus comigo no livro de Juízes. Juízes, capítulo 6. Obrigado. Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6, versículo do 1 até o 24. Vou pedir para minha assessora de assuntos de leitura hoje. Estou sem lente de contato, não estou enxergando muito bem. Vem cá, Kátia. Juízes, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 24. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles e nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. Eu vos tirei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvido à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura,
não te enviei eu? E ele disse, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu, se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte, e traga minha oferta e deponha perante ti. Respondeu ele, esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito, e bolos asmos, e um efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhe por cima o caldo, e assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse, ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou, o Senhor é paz. Ainda, até o dia de hoje, o altar em Ofra, que pertence aos abiasitas. Obrigado, minha assessora mais linda. Na guerra da vida, esse é o tema da mensagem de hoje. Eu ontem estava com a Isabela e Gustavo, eram umas 9:30 da noite. Eu tinha acabado de fazer as coisas que eu tinha que fazer com a igreja, o aconselhamento que eu estava fazendo com uma família que está passando por dificuldade. E aí então, eu fui ver os meninos jogar bola. Era 9:30, quase 10 horas, fui ver Micael e Juliano jogar bola. Eu levei os meninos comigo, a Kátia ficou arrumando essa calça que está aqui comigo. Vocês, por favor, percebam que é calça nova e que está apertada, tá bom? A Kátia apertou. Então depois vocês olham os detalhes para ver se ela fez direitinho. Mas enquanto ela costurava, eu levei os meninos para passear. E aí, claro, o Gustavo já capotou no carro, já dormiu e começou a chover. E na hora que começou a chover, eu estava pegando estrada e a Isabela, ela quer conversar, quer falar. Eu atento à estrada, ela percebeu que eu estava com medo. E eu, então, tive que explicar para ela, filha, senta na cadeirinha, o papai vai ficar um pouco quieto, porque eu preciso focar na estrada. Eu preciso focar nessa chuva, está difícil para enxergar. E ela fez uma pergunta para mim que me arrebentou. Ela disse assim, pai, por que é que Deus permitiu que você fosse cego? Existem algumas perguntas na minha e na sua vida que não têm resposta, não é verdade? Existem perguntas que eu e você olhamos para a vida e a gente olha assim, olha, eu estou lutando, eu sei que eu estou lutando, mas qual é o sentido dessa luta? Por que a minha vida é sempre na base da guerra? Eu não sei você, mas em relação aos olhos é uma luta todo dia. Eu enfrento essa batalha todos os dias, fazem mais de 20 anos. Quando eu tinha 10 anos de idade, além de ser gordo, era 4 olhos. Então você imagina quantos apelidos eu podia ter numa escola. E a dificuldade de enxergar era tão grande que eu fazia assim. E eu sei que a professora chegava para minha mãe e dizia assim, o Jonatas precisa de óculos. A minha mãe dizia, não, é mania, ele faz isso em casa também. Então eu não enxergava, era uma dificuldade. E eu sei que para cada um de nós, a vida proporcionou uma dificuldade. E essa dificuldade, ao explicar para ela e também para cada um de nós sabemos que ela é fruto da vida longe do Éden. A vida que foi separada do jardim do Éden é uma vida custosa. É a vida do trabalho, é a vida do labor diário, ela é a vida do suor. É a vida das situações difíceis. E você deve perceber que no texto que nós lemos,
Deus está incomodado com a situação do seu povo. Povo esse que Deus estabeleceu para si, para ser o povo mais vitorioso da história do mundo, para ser a reposição do Éden. O povo judeu foi separado para ser a melhor história, para dar certo na história. Mas a vida deles também teve luta. A vida deles também estava marcada por tragédias. A vida deles também estava marcada por dificuldades. E essa guerra que era a vida, sempre os cometia, sempre levava a pelo menos 3 coisas. Primeiro, a guerra que o povo judeu tinha que viver estava sempre pautada pelo pecado de si mesmo. Deus mostrava para o povo de Israel o que eles haviam feito de errado. Muitas vezes não era o filho, era o pai. Mas o filho vivia a desgraça junto com o pai. O filho enfrentava aquela guerra junto com o pai, exatamente porque havia algo que os impedia de ser vitoriosos em Deus. Havia algo na natureza do judeu que ainda travava a sua comunhão com o Senhor. O texto diz que o povo de Israel começou a fazer aquilo que era desagradável. E por causa disso se estabeleceu uma guerra incansável contra os midianitas e os amalequitas. 2 povos que estavam o tempo todo focados para poder destruir o Israel. Então, a primeira marca das guerras da vida pode ser as coisas erradas que eu e você já construímos ou alguém construiu por nós. Agradecemos às gerações passadas, mandamos beijinho para elas por muita luta que alguns deles deixou de legado na nossa família, não é? Às vezes você olha para algumas características de um irmão seu, de um filho seu, você fala assim, mas puxou o fulano que já morreu. Essa história provém de a gente tem o hábito de dizer, de uma maldição hereditária. E quando eu fui ver pela primeira vez o olho e descobri que era ceratocone, minha mãe nunca tinha ouvido falar sobre essa doença. E aí então o médico falou, isso é hereditário. E todas as vezes que a minha mãe ora por mim, ela diz, eu quebro toda a maldição hereditária. Existem algumas guerras que são estabelecidas por nós por causa de vínculo que temos com o sangue. Vínculo que temos com a nossa vida familiar. Há pessoas que, por causa da sua família, nascem com o desejo de serem moribundas. Há pessoas que, por causa da sua história, têm o desejo de ser agressivas, não ganhar dinheiro, e se tornam avarentas. Há N situações que podem marcar a minha e a sua identidade por causa de pecado, por causa de sujeira, por causa de uma geração que se desviou de Deus. Talvez a minha e a sua guerra estão determinadas por causa de algo de errado que Deus está mostrando para nós. A segunda característica do povo de Israel, que também pode ser a nossa característica de guerra, é que esses amalequitas e os midianitas, 2 povos que viviam focados para destruir Israel, o que eles faziam? Eles deixavam Israel semear. E quem já viveu da terra sabe, a Tatinha agora vai viver da terra, né? Dinheiro que vai entrar na casa dela vai vir do campo, né? E nós vamos comprar muito alface orgânico, muito tomate orgânico, né? E posso declarar que vai ser o maior hortifruti granjeiro da nossa região, né? Vai ter terra para dar com pau para poder fazer os nossos projetos valerem a pena. Amém, Jesus. Amém. Amém. E aí, meu amado, quem semeia sabe que a terra tem o seu tempo. A terra tem a sua dificuldade. E por causa disso, muitas vezes, está lá o Chico me falando, olha, eu estou adaptando a essa terra é diferente da de São Paulo, eu estou habituado a São Paulo, eu sei que São Paulo tem um jeito, o sol se coloca de um jeito, a chuva vem de outro jeito, e eu já aprendi quais são os times da plantação. Aqui eu estou aprendendo ainda.
Então está ele lá olhando e pesquisando e semeando na terra, olhando para aquela terra seca e dizendo, isso aqui vai dar certo, isso aqui vai trazer alimento para nós. E de repente, vem os dois povos e o que fazem? Colhem e roubam tudo que o povo de Israel plantou. Eu tenho certeza que muitos de nós, se não todos, já tiveram pelo menos uma plantação da vida, sendo uma grande expectativa para você e logo depois uma grande frustração. Porque alguém tirou de você. Porque alguma circunstância roubou de você. Você planejou que a sua vida ia dar certo. Você planejou que o seu casamento ia dar certo. Você planejou que o seu ministério ia dar certo. Você planejou que esse ano ia dar certo. Mas veio o inimigo, e talvez essa pode ser uma característica da sua guerra. O inimigo não te deixa colher o que você semeou. O inimigo não te deixa colher o que você está plantando. Eu quero dizer que é muito comum nos nossos dias ver os nossos inimigos, Satanás e os seus anjos, roubando a colheita que Deus plantou no meio do seu coração. É muito comum ver Satanás se levantar contra a vida financeira do povo de Deus. Sabe uma coisa que é difícil de entrar na nossa cabeça muitas vezes, porque parece lei. O dízimo parece ser uma obrigação para nós, mas antes de ser uma obrigação, é uma oportunidade de manifestação da honra ao dono da plantação. E é exatamente por causa dessa honra que muitas pessoas, por não conhecerem, dão espaço para Satanás fazerem da sua vida financeira uma arruaça. Então talvez você não tenha problema com relacionamento, não tenha problema espiritual, não vê Satanás puxando o teu pé de noite, mas você tem problema com a finança. Você não consegue desenvolver a tua vida. O dinheiro só dá para o mês e olhe lá. Nós sabemos que Satanás está na figura do gafanhoto para roubar o que nós plantamos na vida. Então, talvez seja uma característica minha e sua, da nossa guerra, para viver, trabalharmos tanto, suarmos a camisa e vermos tudo que nós plantamos, alguém tirar da nossa vida. Não sei se você tem essa noção. Mas muitas vezes você chega no final do seu dia e você diz, eu fiz tudo e não fiz nada. Eu tentei várias portas e o meu desgaste é maior do que a minha conquista. Era assim com o povo de Israel. Há uma terceira marca que marcou a guerra do povo judeu, e certamente marca a minha guerra e a sua guerra, é a marca de um Deus que olha para aquela situação e manifesta o seu poder, os seus sinais e nos coloca zerados para recomeçar. Ah, você tem um Deus que está nos dando chance 24 horas para a gente recomeçar. Você tem um Deus que está o tempo todo dizendo, então vamos de novo. Deus fez tantas tentativas com o povo de Israel. Deus levantou tantos homens que tiveram que sacrificar sua própria vida por amor a Israel. Deus levantou profetas. Deus levantou mulheres. Deus levantou crianças. Deus fez uma história para ser linda e poderosa. Mas toda vez que o povo de Israel começava, o povo de Israel terminava mal. Uma característica das mais fortes da nossa vida é começar de novo, mas sempre acabar no mesmo lugar. Eu e você sempre temos a chance. Se você perguntar, pastor, tem jeito para a minha vida? Só não tem jeito mais para o Satanás. Ele já recebeu o decreto de derrota sobre a tua vida. Mas por que então que a minha guerra se repete? Por que as histórias da minha vida se repetem? Porque é assim que eu e você escolhemos viver as nossas guerras. Na guerra da vida, eu sempre escolho recomeçar, mas eu nunca aproveito a oportunidade para me levantar novo. Para me levantar de novo, ok, mas para me levantar novo é um recurso de extrema dificuldade para nós. E é por isso que a gente sempre tem o hábito de dizer, isso sempre foi assim, isso não vai mudar, eu conheço essa história, sei onde isso vai parar. E aí então a gente começa a dar espaço para a incredulidade. E enquanto a guerra da nossa vida está sendo derrota em cima de derrota,
Nós construímos a nossa fé em cima do fracasso. Mas eu quero declarar para a tua casa e para a tua família, esse é o ano da tua casa dar certo. Esse é o ano da tua guerra, da tua vida dar certo. Esse é o ano de você poder abrir a porta da tua casa e encher de gente para se converter ao Senhor Jesus. Esse é o ano para você viver na unção de Deus. E aqui de primeira mão estou anunciando para vocês que nós vamos começar no dia 8 de março. Um momento, um tempo de consagração na nossa casa e de publicação dessa história para muitas das nossas famílias, dos nossos parentes e dos nossos amigos saberem: há um Deus em Israel que muda a história da minha vida e além de me fazer nascer, desenvolver, começar de novo, Ele me faz começar novo. Ele transforma a minha vida para sempre. Quantos creem nisso podem dar glória a Deus? No dia 8 de março, que dia que é? No dia 6 de março, nós vamos receber aqui a nossa autoridade, é o Bispo Adonias. Oh, glória a Deus, ele está me ouvindo, está gravando. Bispo Adonias, beijo do gordo para o céu. Ele vai estar aqui conosco e vai começar esse tempo. Nossa casa vai viver na unção de Deus. Você pode dizer comigo: minha casa vai viver na unção de Deus. Diga para quem está perto de você: nossa casa vai viver na unção de Deus. Sabe o que isso significa? Guerra! Sabe o que significa? Guerra! Só que não é essa guerra que nós nos cansamos no dia a dia, que faz a nossa história o tempo todo ser parecida com Israel. O nosso pecado, as nossas semeaduras roubadas e o nosso mal sendo recomeçado diante de Deus, sendo zerado diante de Deus. Meu amado, eu e você não vamos mais viver essas guerras. Eu e você vamos prevalecer como o propósito de Deus estabeleceu para Gideão. Se você olhar a estrutura de tudo que Deus deu para Gideão, meu amado, você vai perceber que Deus estava falando sério. Que Deus estava desejando mesmo que Gideão não fosse mais um. Que Gideão não fosse mais um lunático que ao nascer queria desejar algo que o povo de Israel nunca tinha vivido, mas que não tinha estrutura para viver, não. Tanto é, e é sobre isso que eu queria falar hoje à noite, que a primeira coisa na guerra da vida ao lado de Deus, a primeira coisa que acontece é que o líder dessa guerra começa a ser tratado. Eu quero dizer uma coisa para você. Não sei se você assumiu isso ainda, mas você é a autoridade que Deus estabeleceu. Você é o Gideão da sua geração. Você é o líder que Deus estabeleceu para promover um novo tempo dentro das estruturas da sua casa. E não adianta mais você reclamar, não adianta mais você lamentar por causa do pecado, não adianta você mais recomeçar e só. Não adianta mais você olhar e reclamar, porque que Satanás não é repreendido na nossa vida. Está na hora de você deixar o líder dessa guerra ser tratado. Está na hora de você bater no peito e dizer: é comigo esse negócio. Pode começar na minha vida, porque eu vou em nome de Jesus. Eu vou nessa guerra e vou voltar com o hino da vitória na minha vida. E eu não vou permitir que simplesmente seja a vitória de todo dia. Seja a vitória de todo mundo. Ou seja, ficar rico e ter saúde. Eu não vou querer alcançar aquilo que todo mundo alcança. O reino de Deus é maior do que isso. O reino de Deus é propagar a sua glória para aumentarmos a expansão do amor de Deus nessa terra. E talvez muitos de nós estejamos vivendo a guerra da vida e não estamos tendo tempo para guerrear a guerra da vida de Deus. E eu quero dizer, Satanás brinca, rola, deita e rola com a minha e com a sua vida. E a gente está ali semeando, muitas vezes com lágrimas, mas ele não tem dó. Satanás não tem dó. O seu adversário te persegue, me persegue. E o desejo dele é fazer a tua guerra ser um fracasso.
Mas você, líder do Senhor Jesus, você, homem e mulher da sua casa, você está aqui, não importa que posição você ocupa, mas se você está aqui hoje à noite, Deus está te estabelecendo como um homem que vai ouvir a voz de Deus com muita inteligência. E Deus vai te dar estratégia para você levar a tua família à glória do Senhor. Qualquer dificuldade, qualquer guerra que você enfrentar, será ainda que difícil, ainda que demorada, ainda que seja no vale da sombra da morte, será de vitória para a glória do Senhor. Eu não quero conviver com as histórias iguais na minha vida. Eu não quero só conviver com Deus que me faz recomeçar. Eu não quero conviver com Deus que só que me perdoa. Eu quero conviver com Deus que constrói na minha vida o que Ele deseja. Então eu preciso abrir meu coração, sabe para quê? Para experimentar a glória de Deus face a face. Olha para você ver o versículo 22 do capítulo 6. Olha para você ver o que está escrito. Viu Gideão, que era quem? Versículo 22 era quem? E como está escrito esse anjo? Então quem era que ele viu? O próprio Deus. Viu Gideão, que era o próprio Deus, e disse: ai de mim, Senhor Deus, porque vi o Senhor de que maneira? Ah, meu amado, se você quer ser um vitorioso na sua vida pessoal, você precisa ter uma experiência face a face com o Senhor. Você precisa começar a buscar Deus para Ele te encher dele. Você não pode ficar paralisado de culto em culto. Meu amado, eu estou te convocando já faz tempo. E eu estou te pedindo, meu amado, começa um tempo de busca. Começa um tempo de procura. Porque quem procurar o Senhor nesse tempo vai achar. Haverá um tempo que as pessoas vão procurar Deus e não vão achar. Haverá um tempo que a perseguição vai ser tão grande e o Espírito Santo vai ser retirado da terra e as pessoas não vão encontrar o Senhor. Mas Gideão pôde ver Jesus, Deus face a face, e foi isso que movimentou a guerra da vida de Gideão. Foi isso que fez Gideão dar certo. Meu amado, você quer que a sua vida dê certo, você tem que encontrar com Deus. Meu amado, pode gastar o tempo que for na tua história, mas se você não investir tempo com Deus, vai ser difícil. E eu quero, meu amado, em nome de Jesus, que a tua casa, eu sei que ela não vai ser perfeita. Eu sei que a minha, a sua casa só vai ser perfeita na glória. Mas enquanto eu e você estivermos vivos aqui na terra, eu quero que você esteja e eu esteja mergulhado na unção de Deus. Porque na unção de Deus nós vamos superando as nossas guerras e servimos de testemunho para as pessoas. Gideão serviu de testemunho para o seu exército. As pessoas que estavam ao redor dele, você sabe da história, sobraram 300. E desses 300, Gideão teve 300 pessoas que confiaram no propósito de Gideão. Uma loucura! Não tinha arma, não tinha nenhuma força bélica. A única coisa que eles tinham era o seu canto, a única coisa que eles tinham era o seu grito, a única coisa que eles tinham era o seu cântaro. Mas Deus estabeleceu sobre a vida de Gideão um encontro com Deus. E por causa disso teve seguidores. E eu quero declarar, meu amado, se você precisa ver na sua casa uma mudança, comece por você, dobrando o teu joelho e começando um tempo de cura diante do Senhor, o teu Deus. Para de reclamar de tudo e de todos. E vamos nós buscar ao Senhor. Está na hora das nossas vigílias. Está na hora de eu e você dobrarmos o nosso joelho. Eu já fiz o teste nesse banco, se o genuflexório dá para ficar. Perguntei para o Juliano hoje, quantas horas você acha que dá para ficar de joelho dobrado aí nesse banco? E eu pergunto para você, quanto tempo, quanto do nosso propósito de vida está voltado para viver face a face com Deus? Será que eu e você não estamos preocupados em viver com Deus só para resolver as nossas crises? Será que eu e você não estamos preocupados em nos alinhar com Deus só para Ele nos fazer vitoriosos na nossa guerra? Mas eu quero declarar para você, sem ver face a face, você nunca vai poder contemplar a grandeza do reino de Deus. Eu quero dizer que se você é líder, se você é o Gideão dessa história, você precisa destruir o altar de Baal.
Eu não vou ler, mas se você está anotando, está lá no capítulo 6, versículo 25 ao 33. É o texto seguinte da leitura que fizemos. Deus chega para Gideão e disse assim: então é o seguinte, você quer mesmo? Você acreditou que sou eu? Você teve uma experiência comigo? Então eu quero que você promova a guerra contra os deuses estranhos que estão estabelecidos ao teu redor. E ele falou: é agora. Sabe o que eu estou dizendo? Eu e você precisamos estabelecer guerra com Satanás, e uma guerra ferrenha. Eu e você precisamos estabelecer uma guerra ferrenha com o espírito de engano que impera sobre as nossas famílias. Eu e você precisamos guerrear a guerra que talvez você ache que está tudo bem, que Satanás não entra na tua casa, mas tem muitos dos lugares que já foram assolados por ele, estão lá, e ele está fervendo de vitória, rindo da tua cara e da minha cara. Mas eu e você, diante do Senhor, sabemos que a nossa guerra não é contra homens. A nossa guerra não é contra pessoas. A nossa guerra é contra principado e potestade. Põe Satanás no chinelo. Põe Satanás debaixo dos seus pés. Quantos entendem essa palavra para dizer: eu creio em nome de Jesus? Meu amado, você não pode ter medo da afronta de Satanás. E eu estou te dizendo, Satanás vai se levantar esse ano para mostrar suas garras. E ele vai mostrar o chifrinho dele para você. Toda a beleza que ele tinha escondido agora vai ficar feio o negócio. E muitos de nós terão experiências terríveis com o Satanás. Eu nem vou dormir essa noite. Toma posição diante do Senhor, o teu Deus. E declara: em nome de Jesus, eu te tiro daqui. Qual é a tua legalidade? Qual é o teu propósito? Meu amado, não adianta. Podemos ter a manifestação de Satanás ali exposta. Quem já viu possessão demoníaca, está ali o demônio, está exposto, você liberta ele. Se você não tira a legalidade, o que acontece com aquela pessoa? Ela vira hóspede de mais 7. Sabe o que nós precisamos fazer? Fazer guerra para que a nossa casa nunca mais seja hospedeira dos ovos de Satanás. Sabe, você podia começar a cuidar da sua alma. Você podia começar a cuidar do seu tempo, do seu trabalho. Podia começar pelo seu ministério e falar para Deus: Senhor, na minha igreja, muitas vezes eu dei espaço para Satanás. Ou alguém deu. Quem conhece alguém que já deu espaço para Satanás dentro da igreja? Eu conheço muitas vezes. Quem conhece os famosos donos de igreja? Quem conhece os famosos comentaristas de igreja? Só serve para falar: eu acho. Mas para servir não serve. Por causa dessas coisas, Satanás impera sobre as estruturas religiosas de muitos lugares. Mas aqui, não, em nome de Jesus. Estou convidando você a fazer guerra. E se tiver que ter derramamento de sangue, é o de Satanás e não o nosso. Porque Jesus já derramou o nosso sangue. E eu não vou penar nessa guerra. Você não vai penar nessa guerra. Penar, nós estamos na guerra da vida. Se nós estamos sem o Senhor. Mas debaixo de uma palavra, debaixo de um propósito, debaixo de uma promessa, ainda que seja na luta, eu e você vamos ver Satanás debaixo dos nossos pés. Se você crê, pode dizer: glória a Deus, eu creio. Agora, é importante que você, ao encerrar essa palavra, você saiba disso. Gideão, você sabe bem que ele é um cara meio desconfiado. Mas Gideão tem um negócio que nós precisamos, que é os sinais que nos acompanham. Diz a palavra de Deus: os sinais vão acompanhar os que creem. As coisas sobrenaturais vão acontecer no meio de nós e vão provar que nós estamos no caminho, na direção certa. Você quer viver a guerra que Jesus está estabelecendo nesse mundo? Deus vai provar para você em alguns momentos. Não é para você simplesmente ter confiança: agora eu creio. Não. É para que você tenha noção, gostinho. Para que você tenha história para contar. Não seja só um conto de carochinha, mas você tenha a exata noção do poder de Deus manifesto sobre a tua vida. E quando alguém perguntar: tá, Deus vai transformar o mundo, prova para mim. E você vai dizer: olha para a minha vida. Eu sou o sinal da manifestação de Deus na minha geração. Na guerra da vida com o Senhor, você vai ter essa conquista de ver as pessoas te seguindo
Porque você é dono dos sinais de Deus. Você carrega, e contra fatos não há argumentos. A história real, Deus vai ter que fazer muita gente engolir a sua língua. Deus vai ter que pôr muita gente na vergonha, porque um dia apontou o dedo para você. Um dia apontou o dedo para esse lugar. Um dia disse para mim ou para você que não íamos conseguir herdar aquilo. Mas a história da nossa vida não é pautada por essas palavrinhas. A história da nossa vida não é pautada pelo poder da intimidação. A história da nossa vida é pautada pelo poder da palavra. Então ponha os olhos no Senhor, o teu Deus. Levanta os seus olhos e veja o sobrenatural. Na unção de Deus, eu e você vamos prevalecer. Eu não vou falar hoje, vou deixar para outro dia. A questão do propósito da guerra. Qual o tamanho desse propósito? Mas eu quero hoje que você saiba, Deus não vai parar nada em você. Deus tem muita gente para atingir através de você. E vai se tornar realidade. Esse ano é ano dessas pessoas estarem conosco, na igreja conosco. Nós vamos ver o Zé Carlos, é um ano de vê-lo na igreja. A sua família. É um ano de ver seu parente. É um ano de ver seu noivo na igreja. É um ano de você ver as conquistas da tua história começar a acontecer. O ano nem começou. E 2 pessoas já vieram falar para mim, pastor, as portas estão abertas de um jeito estranho. Tem algumas coisas acontecendo que não é normal. Você já viu ser normal alguém bater na tua porta e dizer assim, quanto você quer para crescer? Hã? É normal? Acontece isso todo dia? A pessoa chegar, você quer 1.000, 2.000, quantos milhões você quer para você crescer? Mas já tem gente aqui no nosso meio recebendo proposta para poder se desenvolver. Deus pegando a história de pessoas e colocando elas no sobrenatural. Deus vai dando sinais para aqueles que creem. E como disse o pastor daquela sexta-feira que eu disse para vocês, eu só estou esperando 100% dessa igreja crer. Porque os sinais vão nos acompanhar. E o evangelho que nós vamos viver, a guerra que nós vamos estabelecer, é tranquila para nós. Difícil mesmo é viver a nossa vida sem Deus. E chegar no final do dia, ou chegar no final da vida e dizer, não tenho prazer na minha história. Eu e você vamos chegar no final da nossa vida e vamos dizer, glória seja dada ao Todo-Poderoso, meu só. Feche os seus olhos. Que guerra você tem vivido? Para qual vida você tem batalhado, hein? O povo de Israel estava lutando, mas estava lutando por causa do pecado. Estava lutando porque tinha que sobreviver e não sobrava nada para ele comer. Que hora que a tua vida financeira vai ser posta na mão do Senhor? Que hora? Que hora que você vai decidir colocar o que você está pensando fazer na mão dele? Na hora que ficar podre? Na hora que estragar tudo? Põe agora. Que hora que você está começando? Que hora que vai a sua vida dar certo? Só porque Deus te fez recomeçar, meu amado. Isso tem a ver com a graça dele. Deus quer fazer você recomeçar para prevalecer. Mas você já começou a tomar as mesmas posturas. Você não muda o coração. O propósito da sua mente continua o mesmo. Seja cheio da unção de Deus hoje à noite. Chorar, cantar, abalar e cantar. Choriandarai e cantarai, cantar, abalar. Choriandarai, carai e cantar, abalar. Deus, o Senhor está aqui hoje à noite. E eu creio que o teu movimento hoje à noite traz para nós a abundância de tudo que está no teu coração. E eu não aceito no meio da tua igreja, Deus, a guerra que seja comum. Eu não aceito, Deus, na nossa igreja a guerra que seja só porque estamos vivendo a era pós-Adão. E por causa disso a vida tem que ser difícil mesmo.
Eu quero, em nome de Jesus, como autoridade do Senhor neste lugar, estabelecer a guerra contra o nosso adversário e declarar: o nosso povo não vai mais ficar rendido ao fracasso. Nós vamos colocar os nossos olhos no Senhor Jesus. Ponha os olhos no Senhor Jesus. É hoje o dia de você vê-lo face a face. Você vai ver, você vai vencer. A unção de Deus e do seu poder vai a sua guerra, cheio da glória do Senhor. O quente cheio da unção. Anda pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsou o demônio, faz em todo tremer. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Não são De Deus. Não tem jeito. Satanás não vai conseguir te paralisar. Por favor, se coloque de pé. Vamos encerrar esse tempo. Pega na mão da tua família. Diga para ela: olha, eu quero que esse ano seja um ano de face a face com o Senhor nós mesmos. Eu não quero contemplar só as vitórias do Deus vivo. Está muito raso para mim a minha experiência com Deus. Eu quero ir além. Diga para ele. Permita que a tua esposa saiba. Permita que o teu marido saiba, que os teus filhos saibam, que você tem satisfeito com a sua experiência com o teu Deus. Os olhos do Senhor Jesus. Diga isso: eu vou pôr, Senhor. Eu vou fixar minha vida, meus sonhos em Ti. Receba a bênção da tua luz. Você vai ver, você vai vencer. Essa é a nossa realidade. Essa é a nossa vida em Deus. Na unção de Deus e no seu poder. Levanta a mão da tua casa hoje. Levanta, levanta, diz: eu vou viver assim, Pai. O quente Cheio da unção, manda glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. da unção de Deus. Aleluia. Aleluia. Quero que você creia nessa profundidade agora. Na hora que chegar para os outros, vai ficar fácil para todo mundo ver tuas vitórias. Mas Gideão viu antes. Gideão viu face a face de Deus antes de tudo acontecer. Você precisa do Senhor mais do que você precisa da tua vitória. Eu quero convidar os intercessores para ficar ao redor da igreja agora. E eu quero convidar você de olhos fechados a levantar seu clamor. E você vai dizer: Senhor, eu estou fechado contigo. Eu sou o Gideão da minha história. Atenção, intercessores, por favor.
ao redor da igreja toda. Nós vamos cercar toda a igreja. E eu quero que você feche os seus olhos de mãos dadas na tua casa. E você vai dizer: eu estou fazendo guerra com o capeta. Eu estou me tirando do status de paz humana. Eu estou tirando os meus medos, estou tirando a minha covardia. Eu estou dizendo: Satanás, você não vai me bloquear, não. Eu vou viver cheio, transbordante da unção de Deus. Então, em nome de Jesus, pode orar, de voz alta. Em voz alta, grita. Faz guerra, meu amado. Em nome de Jesus. Nós fazemos guerra hoje à noite, Pai. Nós não permitimos mais, Senhor, que Satanás nos veja sentados no sofá. Satanás não vai nos ver, ó Deus, guerreando desarmados. Quantos, ó Deus, são corajosos e têm ido na guerra, ó Deus, e têm estribuchado a cara no chão. Ah, Senhor, nós vamos vencer essa batalha. Essa igreja vai prevalecer, Senhor, na tua unção, no teu poder. Nós declaramos aqui agora por terra todo engano de Satanás, todo vínculo que as pessoas têm aqui com Satanás, seja no oculto, debaixo do tapete, ou agora mesmo exposto, explícito. Eu estou declarando: Satanás, você foi visto. Sai daí, em nome de Jesus. Eu te ordeno: sai dessa casa, sai dessa mente, sai dessas vidas. Pai, em nome de Jesus, reveste o teu povo com o teu Espírito Santo. O sangue de Jesus está sobre a nossa vida sexual, Senhor. O sangue de Jesus está sobre os nossos pensamentos, Pai. O sangue de Jesus está sobre os propósitos da nossa alma. Ah, Senhor, o teu Espírito Santo está sendo derramado sobre nós. Aleluia! Chega o sol, manda a cara pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele ora no deserto, faz demônio tremer. Ele ora no holocausto, faz eu dormir. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia uma mar que vieram jogar e se não abrir, de Deus. Aleluia! Na unção de Deus. Na unção de Deus. Nós vamos passar, depois do dia 6 de março, 21 dias em profunda manifestação da glória de Deus sobre nós. Desde o dia 6 de março até 21 dias para frente, eu estou escrevendo um guia de devocionais e Deus vai dirigir a sua casa. Deus vai dirigir a sua vida, a sua família. Você é o Gideão da sua casa. E você vai se levantar e vai dizer: eu não aceito um mal que prevalece sobre a minha família. Eu estou declarando sobre mim, sobre a minha casa e sobre os meus parentes, meus amigos, a glória de Deus. A glória de Deus. Eu sou cheio da glória de Deus. Você podia levantar suas mãos para os céus e dizer: eu sou cheio da glória de Deus. Eu recebo a unção de Deus. Eu recebo a presença do Senhor. Eu recebo a autoridade do Senhor. Eu recebo a vida de Deus. Eu sou o Gideão da minha história. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia.